Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Na pauta do programa de hoje, livros religiosos. Vocês pediram e aguenta aí, que vem livro aí. Gente, eu quero agradecer, antes de mais nada, a produção do programa. Eu quero agradecer o Admir Serrano, o Alex Monteiro, quero agradecer ao Fábio Bettinassi, quero agradecer hoje no apoio à nossa produção a Thaís Cabenguele. Faz tempo que ela não está conosco, ela está conosco no programa de hoje. Na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos, Rogério Palma. Na edição, Edi Pontes. Na apresentação, esse que vos fala, Afonso Moreira Júnior. Na coordenação, Guiomar Santana. E na supervisão, Júlio Sena. Deus abençoe a todos, que Deus nos proteja, que nós possamos prosseguir aqui o nosso trabalho. Nós estamos hoje com uma missão assim, que é possível, é uma missão possível, porque desde que nós começamos o nosso programa Conviver, que aliás, o primeiro programa Conviver, aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior, foi ao ar no dia 8 de fevereiro de 2020. 8 de fevereiro de 2020. Desde lá, nós estamos trazendo aqui o diálogo interreligioso, trazendo ao programa líderes religiosos, representantes religiosos, gente aí de representação nas suas crenças religiosas. E qual a intenção? Qual é a intenção do programa Conviver? Bom, o próprio nome do programa já diz tudo. Conviver, entender aqueles que são diferentes de nós, compreender melhor o seu credo religioso, quebrar preconceito, barreiras que porventura existam dentro de nós, também fazer perguntas aos entrevistados a propósito das nossas curiosidades, das nossas dúvidas sobre outras religiões. Muito bem, nós estamos gravando o programa hoje e temos aí como meio de comunicação mais rápido, mais fácil, o e-mail que eu peço a você anotar, afonsomoreirajunior@gmail.com. Foi por intermédio do nosso e-mail e outras mensagens que eu recebi no meu WhatsApp, que nós vamos tentar no programa de hoje responder a Carlos Martins de Copacabana. Opa, quer trocar de lugar com a gente aqui, Carlos? José Pedroso de Guarulhos, Aurimar de Bragança, deve ser Bragança Paulista, aqui em São Paulo. Luiz Carlos da Moca, e está sempre com a gente aqui. E Silvinha do Perseverança, Centro Espírita Perseverança, ela frequenta, gosta muito e pede para falar do Perseverança. Já está falado do Centro Espírita Perseverança. Bom, muito bem. Então, no programa de hoje, qual é a nossa proposta? Falar sobre livros religiosos. Bom, na condição de quem trabalha na área editorial, como consultor editorial, que é o meu caso, na condição aqui de apresentador do programa Conviver, de palestrante espírita, orador espírita e pesquisador, nós vamos trazer um pouquinho a propósito de muitos livros. Se alguma coisa ficar em dúvida, você, por favor, entre pelo e-mail e nós vamos voltar ao assunto. A nossa intenção, a intenção do programa Conviver hoje é mostrar, principalmente, que existe uma vasta bibliografia, uma vasta literatura que abarca o estudo das religiões. Falta apenas da nossa parte, a quem estiver interessado, o esforço de ir atrás desses livros. Eu gostaria de começar, para dar uma temperadinha
aqui no programa, nesses minutos que nós vamos passar juntos, que passam tão rápido, eu gostaria de temperar com a expressão religião, o que ela significa para alguns pensadores. Eu vou recorrer a um livro, claro, do Ailib Essencial, mini dicionário de Roberto do Ailib, que foi meu professor na Escola Superior de Propaganda e Marketing faz tempo, e Marina Pekelivanis. A Marina e o Roberto do Ailib são autores deste livro aqui que eu estou mostrando aí agora, onde a gente vai abrir na expressão religião. E diz aqui, a religião é a irmã mais velha da filosofia. Walter Savage Landor foi que disse isso aí. Voltaire disse assim, convém ter uma religião e não crer nos padres, assim como convém seguir um regime e não crer nos médicos. Isso aí é a opinião de Voltaire. O programa Conviver vai apresentando. Ingmar Bergman, o grande cineasta sueco, disse assim, espero nunca me tornar velho a ponto de ficar religioso. Olha aí, ateu. Goethe, o grande poeta, pensador, escritor alemão, disse assim, todas as seitas parecem-me estar certas em suas afirmações e erradas em suas negações. É para pensar em casa. George Courtline, ele disse assim, muda-se mais facilmente de religião do que de café. Olha só. Julius e Augustus Hare disseram assim, o homem sem religião é filho das circunstâncias. Bernard Shaw, dramaturgo inglês, sou milionário, minha religião é essa. Olha aí, Bernard Shaw. Claudel, pensador, disse assim, as crianças não devem receber a religião, tem que pegá-la do meio ambiente como se pega o sarampo. Claudel. Henri Sobel, Henri Sobel, que nós conhecemos no diálogo interreligioso da comunidade judaica. Henri Sobel disse assim, o líder religioso não deve só confortar os aflitos, deve também afligir os confortáveis. Olha só. Douglas William Gerald, ele disse assim, a religião está no coração, não nos joelhos. É para pensar. Victor Hugo, a religião não é outra coisa que a sombra do universo projetada sobre a inteligência humana. Ainda Victor Hugo disse assim, somos pela religião contra as religiões. Olha aí, vai dar um nó na cabeça. Uma religião é tão verdadeira quanto outra. Robert Burton. E Benjamin Franklin, para fechar, ele disse assim, se os homens são tão maus com o auxílio da religião, se os homens são tão maus com o auxílio da religião, como seriam os homens sem a religião? Benjamin Franklin. Muito bem. Vamos deixando de lado esse nosso livro e vamos começar aqui uma avaliação, uma apresentação, vamos dizer, sem a pretensão de esgotar o assunto, dos livros religiosos. É claro que eu tenho que começar pela Bíblia. E um dos nossos amigos, por e-mail, ele nos perguntou, qual é a melhor Bíblia, Afonso? Porque tem muitas traduções. Os companheiros que mandaram e-mail. Qual é a melhor Bíblia, já que tem muitas traduções? Olha, não se trata aqui de dizer que essa ou aquela é melhor ou pior. Não é essa a nossa avaliação. Nossa avaliação é a seguinte, nós usamos no Espiritismo, como oradores espíritas, palestrantes espíritas, pesquisadores espíritas, usamos como referência a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém.
trata-se, sem dúvida, de acordo com os entendidos, a melhor tradução, a mais adequada, porque tem um ditado italiano, você já deve ter ouvido falar, tradutore, traditore, traduzindo, tradutor, traidor. Explica-se. Explica-se assim, que quando a gente traduz para a nossa língua algo que está em alemão, italiano, inglês, francês, seja lá o que for, não há possibilidade de traduzir ipsis literis, literalmente. É necessário colocar o nosso entendimento daquelas expressões naquilo que a gente está traduzindo. E nisso, muitos tradutores acabam infiltrando o próprio pensamento naquilo que estão traduzindo, muitas vezes até comprometendo a tradução. Por isso que é muito importante, na leitura de um livro que está sendo traduzido, saber quem foi o tradutor, saber da qualificação daquela pessoa, porque às vezes você encontra a mesma obra traduzida por várias pessoas e dá a impressão que são obras diferentes de acordo com a impressão dos tradutores. É necessária, é imprescindível a tradução. Não dá para a gente ler tudo no original. Mas fica aí. Então, essa Bíblia de Jerusalém, que eu acabei de mostrar aqui, a Bíblia de Jerusalém, é aquela considerada, pelos entendidos, a melhor tradução. Tenho aqui alguns apontamentos que eu divido com você, para que a gente possa contextualizar essa recomendação. Diz aqui nas minhas anotações preciosas, a Bíblia de Jerusalém, edição brasileira, da edição francesa, Bíblia de Jerusalém, da Escola Bíblica de Jerusalém, fundada em 1890 pelo padre Marie-Joseph Lagrange, que viveu entre 1855 e 1938, no convento dominicano de Saint-Étienne, em Jerusalém, convento fundado em 1882, sob o nome original de Escola Prática de Estudos Bíblicos. Esta Bíblia foi publicada pela primeira vez em 1956, em francês, além da tradução dos originais do hebraico, aramaico e grego, une a arqueologia, a crítica história e a exegese dos textos, é independente a tradução de crenças religiosas. Eu queria também anotar que essa Bíblia de Jerusalém é muito importante pelas notas de rodapé, que são preciosas quando se vai buscar entender melhor as passagens bíblicas, expressões difíceis de entender, adjetivos, qualificativos, expressões que escapam ao nosso entendimento. As notas de rodapé auxiliam bastante. Fica, portanto, a recomendação da Bíblia de Jerusalém. E o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Para os católicos, é a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia de Jerusalém, que se divide entre Antigo Testamento e Novo Testamento, no Antigo Testamento nós encontramos uma verdadeira arqueologia da história judaica. Preciosidades, salmos, referências, as histórias, acontecimentos, ocorrências, profecias, tudo isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, naturalmente dedicado à Boa Nova. A Boa Nova, o Evangelho de Jesus. Evangelion, que significa Boa Nova em grego. E o último livro do Novo Testamento, como todos sabem, o Apocalipse do apóstolo João, que em estado de desdobramento da alma, foi levado por Jesus aos tempos futuros para pressagiar o que aconteceria no chamado final dos tempos. Então, esta é a Bíblia que está aí. E é importante dizer, quem escreveu a Bíblia foi Deus? Não, Deus não escreveu nenhum livro. Deus não escreveu o livro. Quem escreveram os livros foram os profetas. Os profetas eram aquelas criaturas que, por intermédio da mediunidade, inspirados em suas religiões, em suas crenças religiosas,
receberam inspirações do mais alto e colocaram ali no papiro, nos registros disponíveis em sua época, e tudo isso junto forma este depoimento bíblico, Antigo e Novo Testamento, Bíblia de Jerusalém, que nós recomendamos. E é preciso falar também do Alcorão sagrado. Nossos irmãos muçulmanos, eles têm como a Bíblia, como nós temos a Bíblia, nós que somos cristãos em origem, eles têm o Alcorão. O Alcorão sagrado portanto, a representação religiosa da fé dos nossos irmãos muçulmanos. E há um trechinho interessante aqui que eu gostaria de comentar. A revelação deu-se a revelação é o Alcorão, que veio por revelação, pela mediunidade. A revelação deu-se no início da missão de Maomé, prolongando-se até seu falecimento, ou seja, durante 23 anos. O Alcorão, em si, representou uma completa norma de vida para o Império Muçulmano, fundado por Maomé. E podemos dizer que é o livro que criou uma nação alicerçada em seus ensinamentos. Ele estruturou a vida religiosa, política, social, cultural e econômica daquela nação que nele creu, adotando o Islã por religião. Acrescente-se que este livro pregou respeito a todos os livros e a todos os seus apóstolos, pregando a tolerância e o amor entre os homens. Está aí o Alcorão. Bom, alguém vai perguntar, e quais são outros livros religiosos? Nós temos, no Oriente, nós temos o Bhagavad Gita, que é a mensagem do mestre que é adotado pelos nossos irmãos Hare Krishna. Neste livro abençoado, nós vamos encontrar a sabedoria milenar, a sublime canção, como é traduzido, também designada como a canção do Senhor, Bhagavad Gita, a canção do Senhor. A canção do Senhor, a mensagem do Mestre, é uma das obras mais importantes que existem no mundo. Este livro é altamente prezado pelos budistas e venerado como escritura sagrada pelos brahmanes, que frequentemente o citam como autoridade no que se refere à religião da Índia, a religião hindu. A filosofia nele exposta é um conjunto harmonioso das doutrinas de Patanjali, Kapila e dos Vedas. Está aí. Bhagavad Gita, a sabedoria milenar que vem dos hindus. Muito bem. Vamos seguindo? A gente não pode deixar de falar também, puxar um pouco a sardinha para o nosso lado, não é mesmo? E os espíritas? Qual é o livro sagrado que eles têm? Nós não usamos essa expressão livro sagrado em referência aos livros espíritas. Nós usamos assim a expressão revelação para designar o livro dos Espíritos de Allan Kardec, que contém a filosofia espírita por excelência. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, obra básica da codificação, é, portanto, um dos pilares do Espiritismo. E nós temos também, no aspecto religioso do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. No aspecto prático mediúnico, o Livro dos Médiuns. No diálogo com aqueles que estão do outro lado da vida, o céu e o inferno. Aspecto científico, nós temos a Gênese de Allan Kardec. Mas é bom lembrar que o Livro dos Espíritos é a filosofia espírita que responde aquelas perguntas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. E seguindo em frente, nós vamos falar agora, entrando no diálogo interreligioso, eu queria citar um livro muito importante,
é muito pop, muito popular, muito simples, de fácil leitura, que chama-se Diálogo Interreligioso, Religiões a Caminho da Paz, publicação das edições paulinas, organizado, já que tem várias pessoas escrevendo, pelo cônego José Bison, da Casa da Reconciliação de São Paulo, que é o braço direito da Igreja Católica Apostólica Romana, para o diálogo interreligioso, e pelo rabino Michel Schlesinger, que é da Federação Judaica aqui de São Paulo. Está aqui o livro Diálogo Interreligioso, muito oportuno, e neste livro Diálogo Interreligioso, nós temos a oportunidade de conhecer outras crenças religiosas que são respeitadas por aqueles que pregam a necessidade de fraternidade, de entendimento. Porque as guerras religiosas já ficaram para trás, ou pelo menos quase no mundo todo já ficaram para trás. Entre nós, aqui no Brasil, precisa e deve reinar o diálogo interreligioso, o respeito às crenças que são diferentes das nossas. Então está aí esse livro, eu só vou dar uma folheadinha aqui, para matar a sua curiosidade. Você vai encontrar, por exemplo, olha aí, você vai encontrar o cônego José Bison falando sobre religiões em busca da paz, já que ele tem experiência no diálogo interreligioso. O rabino Raul Meyer falando sobre como é bom e agradável irmãos que sentam juntos em harmonia. Olha aí, representando a comunidade judaica. Nós temos mais adiante aqui um texto muito importante, religiões brasileiras afrodiaspóricas de matrizes africanas, religiões brasileiras e diálogo interreligioso, assinado por Ronilda Ribeiro, que é a Ronilda da crença Iorubá, professora sênior do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Tem mais informações muito importantes que abrem... quem está aqui? A monja Cohen Roshi, a monja Cohen. Encontro interreligioso através das experiências da monja Cohen Roshi, da ordem Soto Zen Shu. Ela é budista. Olha aqui. Diálogo interreligioso, juntando também Dom Romanos David, para que todos sejam um, assim como nós. É bispo auxiliar da Igreja Ortodoxa. E tem mais. A importância do diálogo interreligioso no Islã. Nós acabamos de mostrar aqui o Alcorão, e temos aqui a palavra do Sheikh Jihad Hassan Hamadeh, que é teólogo muçulmano, historiador e cientista social. Ele traz aqui, para os muçulmanos, Deus criou as pessoas diferentes umas das outras, física, mental, social e espiritualmente. Uma pessoa é diferente da outra na fisionomia. Uma pensa diferente da outra, mesmo sendo da mesma família ou grupo social. Uma acredita e tem uma prática espiritual de forma diferente da outra, portanto, essa é a natureza do ser humano. E vai adiante. Temos mais aqui neste livro muito importante, e temos aqui o artigo do rabino, a contribuição do rabino Michel Schlesinger, bacharel em Direito pela USP, rabino da Congregação Israelita Paulista e representante da Confederação Israelita do Brasil para o Diálogo Interreligioso. Ele traz aqui o título que já diz tudo: Coragem de Dialogar. Muito bem. E abrindo este livro aqui, o Diálogo Interreligioso, Dom Raimundo Cardeal Damasceno Assis, representante do CELAN, Conselho Latino-Americano e Caribenho de Líderes Religiosos pela Paz. Fica aqui o registro Diálogo Interreligioso, Religiões a Caminho da Paz, organizado pelo cônego José Bison e por rabino Michel Schlesinger, publicado pelas edições paulinas. Bom, agora falemos de amenidades, continuando a falar de livros religiosos.
A pergunta do Carlos Martins de Copacabana. Eu entendi a pergunta dele. Ó, Carlos, é uma pegadinha essa. Mas eu estou esperto aqui, a produção do Conviver não dorme, não. O Carlos Martins, que está lá na Copacabana, eu acredito que não está na praia, deve estar trabalhando. Mas deve estar aguardando aí o nosso programa para assistir depois a gravação. Ele perguntou para mim, o que eu achei, a pergunta é para mim, o que eu achei do Livro das Religiões de Victor Heller, está aqui comigo, o livro eu estou lendo aqui na capa, de Henry Notaker e Joster Gardner, o livro publicado pela Companhia das Letras, é o mesmo autor de O Mundo de Sofia. Justin Gardner, Victor Heller e Henry Notaker. O Livro das Religiões. O que eu achei do Livro das Religiões? Cara, eu já tinha lido o Livro das Religiões quando você me perguntou, viu, Carlos? Aqui que você pensa o quê? Trabalhar no programa Conviver tem que saber, tem que ler. Cada entrevistado que vem aqui, a gente é uma sabatina. Primeiro para nós, que temos que organizar as perguntas, as questões. E claro, que os convidados, os líderes religiosos, serão sabatinados. Bom, eu entendi a sua pergunta e eu vou responder. Aliás, eu tenho o livro aqui, a capa do Livro das Religiões, citado pelo Carlos, e tem também uma outra edição, também publicada pela Companhia de Bolso. Eu acho que deve ser da Companhia das Letras também. É o mesmo livro. É o mesmo livro. É o mesmo título, os mesmos autores. É o mesmo livro. Então eu vou responder a sua pergunta. Olha, não faz parte aqui do nosso procedimento condenar o que quer que seja, porque tudo tem seu valor, tudo traz a sua contribuição. Eu ouço muito meu pai, eu continuo ouvia muito meu pai quando era criança, ele dizia, tudo traz um ensinamento, meu filho. O procedimento errado de uma pessoa traz um ensinamento para nós. Então, tudo que é visto deve ser entendido como uma lição para nós, para nos corrigir, para nos encaminhar para uma situação melhor. O Livro das Religiões é um livro muito interessante. Eu, particularmente, você perguntou a minha opinião. Pessoalmente, eu daria uma forma de apresentação diferente, mais dinâmica, mais fácil de entender. Eu citei aqui o diálogo interreligioso, que justamente tem uma formatação assim bastante simples, direta e agradável. Esse aqui também, a leitura é agradável, é fácil, mas ele dá muita volta. Agora, eu apreciei as informações, porque ele trata de várias religiões. Vocês querem ver? Olha aqui, vamos ver. Conhecimento religioso, religiões com origem na Índia, religiões do Extremo Oriente, religiões africanas, religiões surgidas no Oriente Médio, filosofias de vida não religiosa, novas religiões e novas perspectivas, as religiões do Brasil, etc, etc, etc. Então, ele procura ter uma certa abrangência. E até que, pelo conhecimento que eu tenho, pelos estudos que eu tenho, o livro vai indo bem, alguma coisa poderia ser não contestada, mas melhor colocada, etc. e tal. Agora, isso eu vou falar aqui de público. O livro pisou na bola com o Espiritismo. Pisou na bola. Eu vou explicar. O livro pisou na bola no Espiritismo porque quando chega a hora de falar do Espiritismo, não tem nenhuma página completa a respeito. Não tem nenhuma página completa a respeito. O livro a referência ao Espiritismo denota bastante preconceito dos autores. Denota preconceito, denota prevenção e assim uma certa repulsa. Explica-se, eles são evangélicos. Então, quem sabe haja aí alguma explicação. Mas é bastante... ele mistura, olha que coisa aqui, ele mistura espiritismo com Helena Blavatsky, que fundou em Nova York a Sociedade Teosófica. Pelo amor de Deus, não sabe o que é espiritismo? O cara escreve um livro desse, não foi procurar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, escreveu
como dizia o meu professor lá na faculdade, escreveu de orelha, ouviu falar e escreveu. Isso coloca em risco, meus caros amigos, o restante do livro. Se no Espiritismo ele foi tão parcial, que nós conhecemos o Espiritismo, claro, nós somos espíritas com Allan Kardec, dia e noite nós nos dedicamos ao estudo, às palestras, às pesquisas, aos livros, então nós temos um profundo conhecimento. Então, quando nós pegamos isso aqui, nós já sabemos que está tudo errado e que há preconceito por trás das colocações dos autores. Vocês querem ver mais? O Espiritismo é uma crença no mundo dos espíritos e na possibilidade de os vivos entrarem em contato com os espíritos dos mortos. Realizam-se sessões durante as quais são chamados médiuns e afirmam transmitir mensagens de espírito. Isso também pode ser feito por meio da chamada escrita automática, psicografia, em que um espírito controla a caneta do médium e dessa forma se comunica com os vivos. Toda a filosofia espírita, toda a grandeza das respostas que o Espiritismo dá, aquelas questões transcendentais, quem eu sou, da onde eu vim, para onde eu vou, são resumidas pelo autor na parte experimental, na parte prática do Espiritismo. E aí ele vem, a ideia de que os mortos continuam a viver, se pode estabelecer com eles, é bastante antiga, e teve representação clara nas religiões que chamamos de primais. Muitas vezes tal noção floresceu após as guerras, quando tantos perderam seus entes queridos. Não existem provas científicas dos fatos alegados pelo Espiritismo. Aí já começa o julgamento. Você está escrevendo um livro sobre religiões e está julgando as religiões, você não está escrevendo livros sobre as religiões. Você está escrevendo um livro aqui, meu caro amigo, sobre o seu entendimento, a sua perspectiva pessoal das religiões. Então, isso aqui coloca o seu livro numa condição bastante, digamos assim, ficamos desconfiados de tudo que você escreveu pelo preconceito que você está manifestando aqui. E ele ainda diz aqui, fatos alegados pelo Espiritismo e muitas tentativas de monitorar cientificamente sessões espíritas constataram charlatanismo. Olha, ele está negando todos os estudiosos, pesquisadores, cientistas que ao longo dos séculos, desde que o Espiritismo existe, se dedicaram a esse estudo. Olha, por tudo isso, eu vou dizer, o livro das religiões, melhor deixar quieto em algum lugar, não traz muito conhecimento. É um livro preconceituoso. E como ele é preconceituoso em relação ao Espiritismo, provavelmente ele foi preconceituoso em relação a outras religiões, o que invalida a isenção do livro. Então, se amanhã ou depois eu escrever um livro, eu tenho que ter isenção nas colocações. Ou então, apresentar o livro como se fosse de autoria, exprimindo as minhas opiniões, os meus pensamentos, e aí sim vale dizer o que ele quiser sobre a religião que ele quiser. Agora, se apresentar como um livro que se pretende enciclopédico, popular, com preconceito, meu amigo, fica em casa com seu preconceito. Olha, esse não é o caso desse livro que eu tenho aqui, O Espiritismo na Bíblia, de Henri Steck. O Espiritismo na Bíblia, ele procura pegar fatos que estão na Bíblia e associar com o Espiritismo, fazendo uma correlação. É um livro muito interessante, eu recomendo, é um livro, uma das citações mais importantes a respeito da queima de livros foi a do poeta alemão Henrique Heine. Onde queimam livros, acabam queimando homens. A propósito do fundamentalismo religioso, queima de livros que não combinavam com as crenças políticas do homem de várias épocas. Muito bem. Agora, tem um livro aqui muito interessante que eu quero recomendar, cujo título... Ih, o tempo nosso está voando, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver até onde nós vamos aqui. Como passa rápido o tempo, gente. Bem... tá bom. Já estou sabendo. Obrigado, Thaís Cabenguele. O tempo é relativo, já dizia Albert Einstein. Espiritismo e religiões
afro-brasileiras. Olha que título importante: Espiritismo e religiões afro-brasileiras. Muitas pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo, não conhecem o trabalho da codificação espírita de Allan Kardec, confundem o Espiritismo com religiões afro-brasileiras. E este livro, de autoria de Arthur César Isaia e Ivan Aparecido Manuel, que são os organizadores, publicado pela editora Unesp, da Universidade de São Paulo. Olha aí, Espiritismo e Religiões Afro-Brasileiras, História e Ciências Sociais. Esse eu recomendo. É uma referência preciosa no tema que pretende desenvolver e que desenvolve com muita qualificação e habilidade. Bons livros. Agora eu quero mandar um beijo, um abraço à nossa querida Mary Del Priore. Ela já esteve aqui no programa. Infelizmente, o programa que nós tivemos com a Mary Del Priore, aqui o programa Conviver, foi ao vivo e a internet estava naqueles dias. Sabe quando a internet está indisposta? Caiu e volta, e para, e congela. E a entrevista não foi aquilo que eu esperava, por culpa nem da nossa produção, nem da Mary, nem do Afonso, nem da produção, nem da transmissão, mas por culpa de problemas da internet que estavam acontecendo naquela época. Então, eu queria aqui rogar a Mary Del Priore, volta aqui no programa, Mary. Precisamos fazer de novo. Precisamos fazer de novo, porque olha esse livro aqui. Você está vendo o título aí? Mary Del Priore, estudiosa da história do Brasil, desbravando documentos que ela vai escavar nas bibliotecas, nos arquivos públicos e particulares, nas instituições, e ela nos trouxe esse livro que é precioso, Mary Del Priore, do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. Um livro que é válido, que é muito interessante, escrito assim, com muito carinho, ela que sabe escrever com muita facilidade, com muita expressão, ela tem facilidade de se expressar, o pensamento segue uma linha bastante interessante e você quer chegar até o final. Então, eu recomendo Mary Del Priore, do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. Eu já li e vou ler de novo. Obrigado, Mary Del Priore. Eu tenho aqui agora, dei uma selecionada, tanta coisa boa, um livro muito interessante. É um livro interreligioso. Espiritismo Judaico. Olha que interessante o título. Espiritismo Judaico, de Andrea Kogan, uma publicação da Labrador Universitário. A Andrea Kogan é pesquisadora do Núcleo de Estudos em Mística e Santidade da PUC, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no qual desenvolve pesquisas sobre judaísmo contemporâneo há mais de 4 anos. Então, esse livro é interessante porque traz para nós a presença dos nossos irmãos da cultura judaica que se aproximam do espiritismo. E ela explica aí o que é esse espiritismo judaico, um livro muito interessante e muito curioso. Agora, eu tenho aqui também uma preciosidade, de autoria de Alberto Pereira dos Santos, Geopolítica das Igrejas e Anarquia Religiosa no Brasil. Olha o título, Geopolítica das Igrejas e Anarquia Religiosa no Brasil. Além disso, as populações religiosas, de modo geral, têm preocupação com a crise ambiental, e isso sugere entendimento de sacralidade da natureza, com diálogo transreligioso e pautado na ética, daí a geoética, para a sustentabilidade do maior templo da humanidade, a Terra. Alberto Pereira dos Santos está de parabéns. Publicação da FAPERJ e da Grama. Está aqui o livro interessantíssimo que sai aí da prateleira para se apresentar a você. E olha, o tempo vai chegando ao final, mas eu tenho aqui, falando em judaísmo,
eu tenho aqui uma documentação básica, Diálogo da Igreja Católica com o Judaísmo, documentação básica da Congregação das Religiosas de Nossa Senhora de Sion, Comissão do Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da Arquidiocese de São Paulo, o CEDRA. Muito interessante, muito valioso, com informações preciosas que nós também recomendamos no diálogo interreligioso. Bom, quebrando um pouquinho aqui a questão explícita do diálogo interreligioso, o José Pedroso de Guarulhos perguntou: Afonso, tem um livro interreligioso sobre o velório? Eu disse, meu Deus, livro sobre o velório. Bom, velório para nós espíritas é o corpo, o cadáver, que não tem mais utilidade para o espírito e que solenemente, respeitosamente, religiosamente, será enterrado, cremado, seja lá o que for, e o espírito não está mais lá no corpo, ele vai se desligar e vai para um mundo de acordo com a apropriação moral dele. Se ele foi bom na Terra, mundo bom. Se ele não foi, ele vai se dar mal do outro lado da vida. Bom, o nosso irmão, ele pede um livro sobre o velório. Acredite se quiser. A nossa biblioteca, que não é fraca, não é a biblioteca de Lisboa, não é a biblioteca da Mário de Andrade, a biblioteca Mário de Andrade, ali na Avenida São Luís, não é não. Mas nós encontramos um livro cujo título é Velório. Eu recomendo não ir no velório, não deixa para ler o livro no seu velório, mas é um livro de autores diversos, que diz assim, como se comportar durante o velório, como você se comporta no velório, a prece no velório, cremação de cadáver, ponto de encontro no velório, finados, comportamentos, esses são os tópicos do livro. O luto, um agradecimento, o velório no contexto da morte, auxílio no velório, etc. e tal. E com todo respeito, nós recomendamos este livro, Velório, Reflexões Espirituais. Espero ter, com essa indicação, ter atendido ao nosso irmão que pediu um livro específico sobre a questão dos velórios. Tá aí. Tem um amigo nosso que diz assim, eu não vou em velório, eu não quero ir nem no meu velório. Só que a questão é a seguinte, no Espiritismo, nós aprendemos que muitas vezes nós temos que sim ir ao nosso velório para entender que já desencarnamos e que estamos a caminho de um mundo compatível com as nossas necessidades evolutivas. Como se comportar durante o velório? São autores diversos, então fica aqui a recomendação. Falta dizer quem publicou o livro, deixa eu ver, desencavar aqui a informação. O livro foi publicado pela Instituto Maria, publicado pelo Instituto Maria de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Ah, meu Deus do céu, eu tenho uma... Quer ver? Você não acredita. Você está aí... Olha isso aqui, ó. Tudo isso para falar... Pera, tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. Tem mais, olha aqui. Tem isso aqui para falar, ó. Livros interreligiosos. Tem mais, olha. Você pensa que acabou? Olha aqui. Olha isso aqui. Tem esse aqui, Diálogo Interreligioso, 40 anos da Declaração Nostra Aetate, 1965-2005, de José Bison e outros autores, José Bison, que são os organizadores. E não vai dar tempo de falar, porque o nosso programa vai chegando aqui ao final. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que me faz mal é o mal que eu fizer aos outros. Porque o mal que eu fizer aos outros me tornará um homem mau e, portanto, vulnerável a todos os males que existem na Terra. Com Jesus em meu coração, diante das escolhas difíceis, daqueles momentos de revolta ao qual todos nós estamos sujeitos, momentos de depressão, de tristeza, desilusão, solidão, desengano, doença, pandemia, anemia espiritual, que é a falta da alegria de viver,
eu me perguntarei: o que Jesus faria se Jesus estivesse no meu lugar? A voz da consciência, que é a presença de Deus gravada em nossa alma, a voz das leis divinas e naturais gravadas em nossa alma, irá nos responder. Na hora desta resposta, basta apenas e tão somente dar ouvidos a esta voz que deseja nos conduzir no caminho reto que leva à verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila, da prática da caridade, que independe de qualquer religião, porque está em todas as religiões que fazem o bem ao homem, que fazem o homem melhor, a prática da fraternidade, do amor que nos eleva até Deus. Muito obrigado e até o próximo programa Conviver. Você acompanhou Programa Conviver.